acadêmico Anderson Cristiano Rocha, do, do curso de estágio curricular da disciplina do Ensino Médio 1. Estou com a professora Marilda. Tudo bem, professora Marilda? Tudo bem. Professora Marilda, então, tem algumas perguntas, né, do nosso estágio. Eu gostaria do nome completo e da sua formação. Em qual Hum. instituição, né, você fez a formação docente e, né, em que ano foi? Que você contasse um pouco para nós. Então, meu nome é Marilda Aparecida da Silva, sou formada em Pedagogia pelas faculdades OPET, né? Iniciei a minha graduação no ano de 2011, né? Inicialmente, quando eu entrei na área da educação, iniciei com a educação infantil, berçário e maternal, né? Trabalhei 6 anos nessa área, né? E desde 2017 eu atuo na área do ensino fundamental ciclo 1, né? Trabalho tanto na rede privada como na rede pública. Ah, tá. Então, há quanto tempo mesmo você trabalha na educação? Bom, na educação, de uma forma geral, né, eu já estou há 10 anos, né, 10 anos. Aham. na área da educação. 6 anos na parte da educação infantil, passei por todas as fases da educação infantil, desde o Uhum. berçário, né? Do berçário fui para maternal, pré-1, pré-2, né? E a partir do ano de 2017 eu ingressei, né, no ensino fundamental no ciclo 1. Inicialmente peguei uma turma de terceiro ano no período da tarde, né? Aham. E quarto ano no período da manhã. Relativo à sua formação, né, como, quanto estudante ainda, quais foram os aspectos mais marcantes, né, da sua formação no ensino médio? Ou quais foram os aspectos mais marcantes do estágio no ensino médio que você fez também? Então, os meus estágios, eles foram bem significativos, né? Porque a cada fase que eu estava da faculdade, né, a gente tinha estágios referente àquele tema que a gente estava trabalhando. No ensino médio, né, eu já fiz o estágio na parte do EJA, devido ao meu horário já estar na área da educação, né, eu tive que fazer o meu estágio na parte noturna. E as faculdades OPETs, elas não davam a opção da gente escolher o colégio, eles indicavam a gente um determinado colégio, né? Então, o colégio que eu acabei realizando meu estágio, o período noturno era o EJA, né? O ensino médio mais para o EJA. Foi um estágio bem significativo, né? Eu via pessoas bem interessadas, abertas, né? Apesar do cansaço de muitas, né? Porque trabalhavam durante o dia, foram bem receberam, né, a gente lá naquele período de estágio muito bem, aceitaram as propostas, né, do nosso plano de aula, da gente realizar aula com eles, né? Então foi um estágio bem significativo e os professores também eles nos deram algumas dicas do que a gente poderia formar o nosso plano de aula, meio que trabalhando aquilo que eles já estavam meio engatilhado nas matérias, né? Então, foi um estágio bem, bem gostoso, né? A gente pôde conhecer o ambiente. Num primeiro momento, a gente fez meio que um mapeamento da escola, né? Conheceu todo a parte de PPP, estabelecimento, qual que era o público-alvo deles, a idade, né? E logo em seguida a gente foi encaminhado junto com a pedagoga responsável por aquele horário para a gente poder estar conhecendo as turmas que a gente iria trabalhar. As turmas eram bem pequenas, no máximo 17 alunos, né? Mas foi um estágio bem legal, gostei bastante, né? E eu acho que agregou bastante, porque apesar de eu não trabalhar nessa área do ensino médio, né? Eu vejo assim que hoje em dia as turmas de quarto e quinto ano pega muito adolescente, né? O que está acontecendo? Muita reprovação, né? E a gente acaba pegando meio essa fase dos adolescentes lá no quarto, quinto ano, que foi, né, uma fase que eu vivi, né? A minha primeira turma de quarto ano era uma turma totalmente de repetentes, já eram
para estar quase entrando no ensino médio, ainda estavam concluindo o ciclo 1. Então, isso me ajudou bastante, porque a cabeça deles vai modificando conforme a idade, e meio que você tem que ter um jogo de cintura ali, né? Então, acho que o estágio do ensino médio, ele me agregou isso, a ver ter uma outra visão daquilo que eu estava acostumada, né? Então, eu meio que saí da minha zona de conforto. No começo foi meio complicado, né? Porque quando eu fui fazer meu estágio, eu estava com 21 anos, né? Então, e tinha pessoas bem mais velhas do que eu na sala, então, às vezes, meio aquele atrito, não, uma pessoa muito nova, o que vai me ensinar, né? Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. A gente teve um apoio muito bom da escola, né? A escola estava aberta a receber os estagiários, a apoiar, porque sabe que é uma fase importante, né? Para a gente. E é uma fase, eu acho que o estágio é onde a gente realmente coloca em prática aquilo que a gente vê na teoria, e às vezes a gente tem que colocar aquilo em prática que a gente não vê, porque o teórico é baseado numa coisa, mas quando você chega na sala de aula ou numa escola, a tua visão muda. Aquilo que você colocou no papel, muitas vezes estava bonito lá, né? Mas aí, a partir do momento que você vai, conhece os alunos, tem que enfrentar uma realidade que talvez você não esteja acostumado, né? Faz com que você ganhe experiência, que você busque, né, outras maneiras, né? Porque uma turma é de uma maneira, outra tem outro jeito de lidar, um aluno aprende só com a explicação, o outro você tem que dar vários exemplos, então o estágio eu acho que é uma das fases mais importantes, se não for a que mais agrega, né? Porque você coloca tudo aquilo em prática. Agora a gente vai ter que rever, né, novamente algumas práticas, né? Por quê? Porque os alunos eles estão vindo de um ano, né, sem aula presencial, né? Sim. Muito só com material impresso, ou só com videoaula, ou, né, como a gente está realizando agora, pelo Meet, né? Muitos alunos sem acesso à internet, o que dificultou mais ainda, tendo que só ter o material impresso, né? Então, agora, nesse ano em que alguns alunos estão retornando já, né, meio que de uma forma híbrida, ou com turmas reduzidas já, né? A gente vai ter que rever novamente a nossa teoria e a maneira com que a gente vai, né, nos posicionar com esses alunos, né? Porque, querendo ou não, muitos vão vir defasados desse um ano, né? Então, e a gente novamente vai ter que rever a nossa teoria, ver o que a gente consegue realizar com eles, né? Fazer uma avaliação diagnóstica para a gente ver como o nosso aluno está depois desse um ano, né? Então, ali novamente, a gente vai ter que rever muita coisa, muita teoria vai ter que entrar em prática. Professora Marilda, muito obrigado, agradeço mesmo pela tua participação, né, pelas respostas, e foi de grande valia para o meu trabalho. Agradeço mesmo, e fica aqui, né, os agradecimentos, e deixo para você as palavras finais da nossa entrevista. Eu que agradeço o convite, né, mais uma vez, né, fico muito feliz em poder ter ajudado, né, com a minha fala, com aquilo que eu vivi, né, e quero deixar que vocês aproveitem bastante o período de estágio, que eu acho que vai ser um período de grande conhecimento, aproveitem os conselhos dos professores que já estão, né, nessa área, que com certeza vocês terão um caminho brilhante nessa área da educação daqui para frente. Muito obrigado, professora.